Bom, vamos à resolução do exercício, que consiste em calcular o esforço resistente à compressão de um perfil soldado. Tá? O perfil está ilustrado logo aí abaixo. A seção transversal do perfil está ilustrada aí. E será utilizado um aço do tipo ASTM A 572 grau 50. Bom, as dimensões das chapas que compõem o perfil dessa coluna estão indicadas logo aí. No entanto, para calcular o valor da força resistente à compressão, é necessário saber também quais são os comprimentos de flambagem. Então, nós vamos verificar aqui, nós vamos observar qual é o esquema de contenções laterais desse perfil, tá? Dessa coluna. Então, nós temos uma coluna que possui uma contenção lateral intermediária apenas em uma das duas direções. E no topo e na base, as contenções laterais são nas direções de maior e de menor inércia. Bom, o comprimento total dessa coluna é de 12 metros. O primeiro passo aqui é calcular as propriedades da seção transversal, visto que esse não é um perfil padronizado. Então é necessário calcular, por exemplo, a área da seção transversal. Tá? Então a área da seção transversal, comumente chamada também de área da seção bruta, na verdade vai ser a soma das áreas de três retângulos. Então, observando a figura aí da seção transversal, fica fácil concluir que a expressão é essa mostrada aí. Efetuamos as substituições e calculamos o valor dessa área. Tá? Deu 109,12 centímetros quadrados. Agora é necessário calcular também os raios de giração em torno dos eixos de maior e de menor inércia. E para calcular os raios de giração, a gente precisa dos momentos de inércia. Tá? Então, vamos começar aí pelo momento de inércia em torno do eixo X, tá? Que é o eixo de maior inércia. Visualmente percebe-se isso. Bom, a gente observa que o momento de inércia tem que ser calculado em relação a esse eixo que passa pelo centro de gravidade da seção transversal. Tá? E essa seção transversal ela é composta de três retângulos. E desses três retângulos, tá? Os dois retângulos de cima e de baixo, tá? A mesa superior e a mesa inferior, os seus centros de gravidade não estão contidos nesse eixo. Então é necessário aplicar para essas duas mesas o teorema dos eixos paralelos. Então, só para relembrar, se eu quero calcular o momento de inércia em torno de um eixo que não passa pelo centroide da figura, mas eu conheço o momento de inércia dessa figura em relação ao seu centroide, então simplesmente eu pego esse momento de inércia que passa pelo centroide da figura, somo com a área da figura e multiplico pela distância entre os dois eixos, que obviamente são paralelos, ao quadrado. Bom, efetuamos aí as substituições e chegamos a um valor de 38.813,173 centímetros a quarta. E para calcular o valor do raio de giração? Bom, o raio de giração é a raiz da relação entre o momento de inércia e a área da seção bruta. Efetuamos a substituição e realizamos o cálculo. 18,86 centímetros. Finalmente, a gente pode calcular qual é o momento de inércia em torno do eixo Y. Agora observem que os três retângulos que compõem a seção transversal possuem seus centros de gravidade em cima do eixo Y. Então, não é necessário aplicar o teorema dos eixos paralelos, mas simplesmente somar os momentos de inércia desses três retângulos para obter o momento de inércia total da seção transversal em torno do eixo Y. Mais uma vez, efetuamos as substituições e calculamos qual é o valor desse momento de inércia, que deu 10.135,1 centímetros a quarta. E o seu raio de giração, tá? Raio de giração em torno do eixo Y, vale 9,637 centímetros. O próximo passo seria calcular aí os valores dos índices de esbeltez
dessa coluna. Tá? A gente pode começar aí considerando a possibilidade de flambagem em torno do eixo X. Então, se vocês imaginarem aí que a seção vai apresentar rotações de flexão em torno do eixo X, a maior distância entre dois pontos de contenção lateral vale 1.200 centímetros, que é exatamente os 12 metros. Essa seria, tá, a linha elástica esperada, teoricamente esperada para essa situação, considerando que as duas extremidades são simplesmente apoiadas. Então, o índice de esbeltez vale o comprimento de flambagem dividido pelo raio de giração. Bom, o coeficiente que multiplica o comprimento do elemento para obter o comprimento de flambagem, nesse caso vale 1, porque as duas extremidades estão rotuladas. E assim efetuamos o cálculo do índice de esbeltez em torno do eixo X, que vale 63,627. Bom, aqui efetuamos uma verificação, que é a verificação da esbeltez limite. A norma, a NBR 8800 de 2008, estabelece que nenhum elemento em aço comprimido deve possuir uma esbeltez superior a 200. Então até aqui está tudo ok. Passamos agora para o cálculo do índice de esbeltez em torno do eixo Y. Então, se nós imaginarmos que a seção apresenta rotações de flexão em torno do eixo Y, a maior distância entre dois pontos de contenção lateral vale 612 centímetros. Bom, essa seria a linha elástica teórica esperada, tá? Sabendo que a vinculação entre os elementos de contenção lateral intermediários e a coluna também são rotulados. E assim calculamos qual é o valor do índice de esbeltez em torno do eixo Y. Substituímos os respectivos valores e chegamos a um resultado final de 63,505. E aqui também verificamos que está abaixo da esbeltez limite especificada pela norma. Vamos ao terceiro passo, que seria a avaliação da possibilidade de flambagem local. Começamos pela avaliação da possibilidade de flambagem local na alma. Como isso é feito? Calcula-se as esbeltezes das chapas e compara-se com os valores limites estabelecidos pela norma. E o conceito de esbeltez de uma chapa é simplesmente a relação entre a sua maior e a sua menor dimensão. No caso da alma, cotado lá na seção transversal fornecido no enunciado, vale H0 sobre T0. Efetuamos a substituição e chegamos a um valor de 51,75. Comparamos com o valor limite. Esse valor limite ele pode ser encontrado na tabela da norma e ele depende basicamente do grupo ao qual pertence a chapa em questão. Nesse caso, trata-se da alma de um perfil soldado. Então, eis aí o valor da esbeltez limite. Efetuamos a substituição, tá? O E é o módulo de elasticidade longitudinal. Consideramos aqui que ele vale 200 gigapascal, que foi convertido para 200.000 megapascal, e realizamos esse cálculo, que deu 35,875. Então, comparando o valor da esbeltez da chapa em questão com o valor da esbeltez limite, percebemos que a esbeltez da chapa ultrapassa o limite. O que isso significa? Significa que há risco de flambagem local. E se há risco de flambagem local, o coeficiente de redução da resistência em função da possibilidade de flambagem local assumirá um valor inferior a 1. Então nós precisaremos calculá-lo. E como é que esse cálculo é feito? Bom, esse cálculo é feito considerando uma situação pós-flambagem. Após ocorrer a flambagem da alma, a distribuição das tensões de compressão deixam de ser uniformes e apresentam um valor mínimo bem no meio da sua largura. Então, o que é que a norma sugere? A norma sugere que nós troquemos esse diagrama por um diagrama simplificado, que apresenta dois trechos constantes, tá, nas extremidades da chapa, e na região central da chapa, o valor das tensões de compressão é 0. Então, se você levar em consideração a dimensão da chapa em que efetivamente
a tensão de compressão atuante, a gente vê que essa largura, tá, diminui de H0 para um valor que a norma chama de BEF, de largura efetiva. E a expressão recomendada pela norma é essa expressão descrita aí. Pois bem, efetuamos aí as substituições, tá? Só esclarecendo que a norma permite trocar essa máxima tensão de compressão atuante na chapa de forma conservadora pela tensão de escoamento, tá? E esse coeficiente C depende do formato da seção transversal. No caso de uma seção aberta, que é a seção I, esse valor vale 0,34. E assim chegamos a uma largura efetiva de 31,132 centímetros. Então o que é que nós fazemos agora? Agora nós calculamos uma nova área, chamada de área efetiva, que obviamente é menor do que a área da seção bruta. Por quê? Porque essa área efetiva ela é calculada retirando-se esse pedaço da alma em que a tensão de compressão supostamente é nula. Assim efetuamos as substituições e fazemos o cálculo, chegando a um valor de 100,906 centímetros quadrados. E aí finalmente podemos calcular quem é o valor desse coeficiente de redução da resistência associado à flambagem local na alma, que é a relação entre a área efetiva e a área da seção bruta. Então, efetuamos aí as substituições, chegamos a um valor de 0,925. Ainda na avaliação da possibilidade de flambagem local, passamos para a avaliação da possibilidade de flambagem local na mesa. Mais uma vez, nós usamos aqui o conceito de esbeltez da chapa, que é a relação entre a largura e a espessura, tá? A relação entre a maior e a menor dimensão. Então, a maior dimensão que eu tenho aí na chapa, considerando o trecho livre para flambar, seria BF sobre 2. E a sua espessura é TF. Então, realizamos as substituições e chegamos a um valor de 21,053. Bom, mais uma vez comparamos esse valor com um valor limite. E esse valor limite, tá, ele apresenta essa expressão porque refere-se a um outro grupo. Nesse caso, são as mesas de um perfil soldado. E o coeficiente Kc ele serve para levar em consideração que a união entre as mesas e a alma não é monolítica, visto que o perfil, tá, a seção transversal é composta de 3 chapas soldadas. E a expressão que fornece o valor do Kc, tá, recomendada pela norma, é essa expressão aí. Então, só efetuar as substituições e chegamos a esse valor. Finalmente, podemos calcular qual o valor da esbeltez limite para a mesa. Substituímos os valores e chegamos ao valor final de 11,49. Então, comparando a esbeltez da mesa com a sua esbeltez limite, percebemos também que o valor ele é superado. Só que, na avaliação da flambagem local na mesa, é necessário descobrir se ocorre flambagem local inelástica ou flambagem local elástica. Então, distingue-se dois comportamentos na situação pós-flambagem, na flambagem local na mesa. Então, para saber se é flambagem local inelástica ou flambagem local elástica, é necessário calcular a esbeltez limite para a flambagem local elástica. Então, buscamos o valor na tabela da norma, observando o grupo em questão, mesas de um perfil soldado, efetuamos a substituição e chegamos a um valor de 28,17. E aí, comparando a esbeltez da chapa com essas duas esbeltezes, percebemos que nós temos essa desigualdade aí, né? Que a esbeltez da nossa chapa está dentro desse intervalo. Quando isso acontece, a norma diz que há risco de flambagem local inelástica na mesa. E quando há essa possibilidade, a expressão que fornece o fator de redução da resistência associado à possibilidade de flambagem local é esse daí. E mais uma vez, os coeficientes A e B dependem do grupo em questão, que, mais uma vez repito, são as mesas de um perfil soldado. Então, efetuamos as devidas substituições. O valor do A e do B devem ser consultados na norma.
e chegamos a um valor de 0,653. E finalmente nós podemos calcular qual é o coeficiente de redução da resistência em função da possibilidade da flambagem local, seja na mesa, seja na alma. Então simplesmente multiplicamos o QA pelo QS e chegamos a um valor de 0,604. Próximo passo é avaliar qual é a redução que deve ser efetuada na resistência por conta da esbeltez. Então a abordagem sugerida pela norma é que se calcule uma esbeltez reduzida e em função desse valor de esbeltez reduzida, nós sabemos qual é o valor do coeficiente de redução da resistência por conta da flambagem global, né, devido à esbeltez da minha coluna. Então a expressão da esbeltez reduzida, fornecida pela norma, ela é um pouco diferente dessa, mas você pode rearranjar matematicamente e chegar a esse resultado apresentado aí. E agora fazemos a substituição dos resultados, tá, das variáveis, só alertando para o fato de que o valor da esbeltez que eu vou utilizar aqui no cálculo da esbeltez reduzida é a maior esbeltez entre os valores do lambda_x e do lambda_y. Bom, após substituir os valores, podemos fazer o cálculo e obtemos um valor de 0,654. E o xi, que é essa letra grega, é exatamente o fator de redução da resistência por conta da esbeltez. Percebam que esse fator de redução ele é definido por duas sentenças, que depende basicamente do valor da esbeltez reduzida. No presente caso, a esbeltez reduzida ela foi inferior a 1,5. Então a expressão que vai fornecer o valor desse fator de redução é essa. Finalmente, realizamos as substituições e o cálculo, chegando a um valor de fator de redução da resistência de 0,836. E agora calculamos qual é o valor do esforço resistente à compressão dessa coluna. Eis a expressão sugerida pela norma. Tá? Percebam que nós temos aí o produto de uma área por uma tensão. Tá? Temos também aí os dois fatores de redução da resistência e o 1,1 é o fator de minoração da resistência. Tá? Esse 1,1 é porque o estado limite último aqui na compressão está associado ao escoamento. Quando o estado limite último está associado à ruptura, esse fator de minoração da resistência assume o valor de 1,35. Bom, agora efetuamos aí as substituições e chegamos a um valor de esforço resistente à compressão de 1.728,12 kN. É isso.